que chama muita atenção dessa gestão, do tudo que está acontecendo, e você citou o Wesley agora, é a questão do estádio. O torcedor do Corinthians, ele tem, por tudo que aconteceu, desde a construção, a história do mármore, a história de arquibancada que vai, que desce, a grana que era X e passou a ser 25X, sei lá quanto, e agora o Corinthians tem um estádio para essas coisas estão encaminhadas. Sim. Tenta explicar resumidamente pra galera que é do Alambrado, o cara que é de arquibancada, o cara que. Enfim, Perdemos o Alambrado, aliás, que a né? gente perdeu o Alambrado não tem mais, o cara quer entender, assim, resumidamente, Herói. Assim, o que aconteceu com o estádio é do Corinthians, não é? Quando a O grana estádio entra, é então, do enfim. Corinthians, não tem essa de dizer que não é do Corinthians, é do Corinthians, tá? A solução financeira do imbróglio dívida caixa, o Debrecht, ela foi solucionada, foi resolvida na medida em que o acordo se cristalizou. Há um acordo já, ele foi composto, a imprensa divulgou, com toda a pompa e circunstância. Esse acordo foi submetido ao Conselho Deliberativo e foi aprovado, se não por unanimidade, por quase unanimidade. Aliás, desde a época que eu era conselheiro, eu nunca vi tanta aprovação como o Duílio está tendo. Isso acho que é o reflexo, acho não, tenho certeza, do trabalho sério que vem sendo conduzido. Aí você vai falar, foi um baita negócio a Arena Corinthians? Eu sou voto vencido no sentido do modelo escolhido, da forma. Eu acho que não era exatamente o que a gente precisava. É, aquela questão como você colocou do mármore, dos vidros italianos, do banheiro com descarga eletrônica e tal. Sim, eu não teria feito nada disso. O Flamengo está dizendo em construir um estádio para 100 e... Mais de 100 mil. 100 mil, É, mais de 100 120 mil. mil. Então, mas assim, eu vou ficar reclamando, é uma coisa que já aconteceu. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu vou tentar resolver aquilo que a gente tem. E é uma arena maravilhosa, ela é maravilhosa. Ela tem problemas, como outras têm, mas ela é muito boa. Ela tem uma área construída de 220 mil metros quadrados. Ela tem mais área construída, eu consultei no Google, do que o próprio Maracanã. Né? Isso é bastante expressivo. Tem uma área de hospitality que tem que ser bem utilizada. Aquela arena, e eu tenho certeza que o nosso departamento de marketing, a área comercial do Corinthians, está se esforçando para torná-la totalmente autossustentável. Totalmente. Ela já dá lucro, tá? Mas assim, ainda tem muito o que ser feito para aproveitar o seu potencial total. E a gente está nesse caminho, entendeu? Ó, E eu a- faço no- só um meia-culpa aqui. Na verdade, uma coisa que é bacana da gestão do Duílio, e isso eu falo, é, enfim, pela convivência, pelas coberturas que a gente faz, por entender do Corinthians há muito tempo, os diretores são basicamente os mesmos desde o início do mandato do Duílio, certo? Eu não sei se trocou alguém, mas eu acho que são basicamente os mesmos. E o Corinthians, em outras gestões, tinha muito problema com isso, de troca de diretores, enfim, teve um diretor de comunicação da época do Andrés, que eu acho que era um. o ex-jornalista, aquele. Como é que eles chamam? Teve um problema aí eu acho que o cara era carioca, não teve um Ah, isso problema foi desse? recente, né? Foi o. Mas ele não era diretor, né? Ele era um encarregado de comunicação. Enfim, mas isso eu faço Mas minha culpa que foi bacana. Eu acho que os principais pontos, que é parte jurídica, o financeiro, são os mesmos. O financeiro trocava muito nas gestões anteriores. Enfim, tinha muito não houve problema. uma mudança significativa. Só saiu, salvo engano, a Moara, que era de responsabilidade social, mas o Adilson Monteiro está lá, o pai do Duílio. Então nem acho que houve uma mudança assim, mas enfim, não houve mudança. Eu queria, ainda falando Sobre o estádio. sobre o estádio, eu queria entender o seguinte: a partir de que momento, a grana, quando a gente está lá no estádio, a gente vê lá renda de 3 milhões de reais. Essa grana vai para onde? E a partir de que momento que 100% dessa grana é do Corinthians? O Corinthians é dono do dinheiro, só que ele usa esses recursos para pagar a própria arena. Então, dos 3 milhões que aparecem ali, quanto que fica pro bolso do Corinthians para comprar jogador e Então, tal? eu não tenho esses números, aí você tem que perguntar tudo para o Wesley, que é o Tá. responsável pela pasta, né? Como Uhum. eu disse, a administração do dinheiro não passa Sim. pelo departamento jurídico. Mas há todo um estudo que foi cristalizado nesse acordo e que contempla aí o direcionamento de verba, name rights e tudo para o pagamento da arena. E nesse acordo, o Corinthians finaliza em que ano, César? Cara, eu tenho que puxar aqui, mas é longo. É longo ou 10 anos, assim?
E aí, tem muita gente assistindo a gente aqui, ó, e tem uma pergunta, e eu não tinha Parece que nem eu posso estar falando alguma coisa errada, mas acho que até 2041, alguma coisa assim. Tem uma pergunta Entendeu? aqui, e que Quer dizer agora... que é bem longo. O alongamento da dívida foi efetivo. Mas controlado. Controlado. Agora, é um desafio contínuo. Ser brasileiro é viver um desafio. Não é brincadeira ser brasileiro. Você acorda um dia, no dia seguinte a regra já é diferente. Mas a sua pergunta da renda, acho que é 100% para pagar o estádio. Isso eu acho que não dá para contestar. Eu acredito que vai chegar o momento que vai sobrar recursos, né?